atrapalham, vem como sabor. Só por meu ouvido tenha fé, vigor. Creio que disseste, ó Jesus, meu Deus, Verbo da verdade, vindo a nós do céu. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te adoramos. Tua divindade não se viu na cruz, nem a humanidade vê-se aqui, Jesus. Ambas eu confesso como bom ladrão, e um lugar espero na eterna mansão. Não me deste a vida como a São Tomé, de tocar-te as chagas, mas eu tenho fé. Faze que ela cresça com o meu amor, e a minha esperança tenha no guardor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro. Depois fechou o livro e entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura, que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo,
que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre aquela cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje nós, neste itinerário do tempo comum que nós estamos vivendo, nós já iniciamos o Evangelho segundo São Lucas, na qual estaremos percorrendo neste itinerário do tempo comum, na qual nós estamos vivendo. Que nós estávamos no Evangelho segundo Mateus, e estávamos no capítulo 25. Nós vimos 2 grandes parábolas. A parábola das 10 jovens, na qual 5 delas eram previdentes e 5 imprevidentes. E sabadão nós vimos a parábola dos talentos. E assim concluímos o capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. E hoje, nesta segundona, no Evangelho segundo São Lucas, na qual, na primeira parte, é o Evangelho que nós meditamos na Quinta-feira Santa, na Missa dos Santos Óleos e na renovação das promessas sacerdotais. Na primeira parte, que o nosso Senhor Jesus Cristo chegou em sua terra em Nazaré, onde se tinha criado, chegou em sua pátria, e lá era em um dia de sábado, e lá levantou para fazer a leitura, e deram-lhe o livro, e o nosso Senhor Jesus Cristo abriu a passagem lá no 3º Isaías, e abrindo o livro, Jesus leu a passagem do 3º Isaías, que a pedagogia fundamental é a unção do Espírito do Senhor nosso Deus, é a consagração para anunciar o Evangelho. E assim é que todos nós temos que estar, com o Espírito do Senhor nosso Deus, que Ele nos consagra com a unção, que somos consagrados pelo santo batismo, somos o povo sacerdotal, para anunciar a boa nova aos pobres. E o Senhor nos envia para proclamar o Evangelho, proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, e trabalhar pela libertação de todos os que estão oprimidos, que tantos são os que estão oprimidos. Temos que lutar para que todos sejam libertos. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus e vamos proclamar o Evangelho. E assim, Jesus leu a passagem do 3º Isaías na força do Espírito do Senhor nosso Deus, e depois fechou o livro e entregou ao ajudante. E se era o sabadão, e todos ficaram de olhos fixos no Senhor,
que hoje se cumpriu a escritura que acabastes de ouvir, porque é a unção do Espírito do Senhor nosso Deus. E todos davam testemunho, ouvindo as palavras lindas que saíam da boca do Senhor. É as palavras da unção do Espírito Santo. E que todos nós estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus e saibamos proclamar as palavras como Jesus. E todos ficavam admirados e não sabiam quem era Jesus. E já vemos, todos ficavam admirados e ficaram em dúvida quem eram. Mas Jesus disse, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Médico, cura-te a ti mesmo. E Jesus acrescentou as palavras, e todos ficaram admirados, não sabiam. E Jesus, falando o provérbio, médico, cura a ti mesmo, volta lá no Antigo Testamento, que leu-o no 3º Isaías, e depois, conversando com as pessoas, que as pessoas não entenderam. E por que as pessoas não entenderam? Foi pela falta de fé daquelas pessoas em sua terra. E Jesus cita a profecia de Elias e de Eliseu. Elias, na profecia de Elias, não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome naquela região, e havia muitas viúvas em Israel. Somente uma delas que foi enviado Elias, a viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. Essa foi enviado Elias. Mas essa viúva representava todas as viúvas de Israel. E depois de Elias foi o profeta Eliseu. No profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Somente um deles foi curado, Naamã, o sírio. Foi curado Naamã. E todos os leprosos foi curado, mas está escrito na literatura que somente um foi curado, Naamã, o sírio, foi pela falta de fé. A mesma realidade da profecia de Elias, que somente a uma viúva foi enviado Elias. Se todos permanecessem na fé, seriam enviado Elias para todos. Se todos os leprosos fossem fortes na fé, seriam enviados Eliseu para todos. E depois que Jesus falou da profecia de Elias e Eliseus, todos queriam expulsar o nosso Senhor Jesus Cristo da cidade e levaram a um alto monte, onde estava uma cidade construída. E a intenção foi de lançar o Senhor no precipício. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, foi pela falta de fé das pessoas. E Jesus, passando pelo meio deles, das pessoas fracas na fé, que não tinham fé, Jesus continuou o seu caminho. E aqui nós encontramos em nosso cotidiano tantas pessoas fracas na fé como essas pessoas. E temos que perseverar e continuar o caminho. Que Jesus continuou o caminho e está nos ensinando a perseverança, a continuar o caminho, a anunciar o Evangelho pelo mundo afora. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e estejam progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição, na vossa proteção, ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança.
Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São Bento, rogai por nós. Glorioso São Bento, que foste sempre amigo e pai dos pequenos e necessitados, olhai para nós que hoje recorremos a vós. Vede nossas necessidades espirituais e materiais e socorrei-nos. Com muita confiança pedimos. Concedei-nos a graça de que tanto necessitamos. Ajudai-nos no seguimento de Jesus e na vitória contra as tentações. Apoiados no poder da cruz e na força de vossa intercessão, esperamos um dia chegar vitoriosos à glória eterna do céu. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Andemos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, anunciando o Evangelho, proclamando o ano da graça do Senhor e trabalhando pela libertação de todos aqueles que sofrem opressão. E estejamos rezando uns pelos outros.
Minha Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro o céu, contigo estar na morte é ter seguro o céu. Estende-me teus braços, de amor serei cativo, no mundo enquanto vivo, serei fiel a ti.